Bem, estamos aqui com esse excelente bate-papo sobre o distúrbio da visão, das doenças que acometem os olhos. E dando sequência à catarata, vocês entenderam então, né? Que o Dr. Vinícius está falando sobre a catarata. E ele já deu o método diagnóstico, os sintomas, as causas. Vamos ver agora como que se faz para corrigir ou acabar com essa catarata. A gente precisa tirar essa lente que está opacificada e colocar uma lente artificial limpinha no lugar. Então o tratamento da catarata ele é essencialmente cirúrgico. Não existem colírios, o óculos não resolve, não temos uma outra solução. Tiramos a catarata através de uma cirurgia chamada facoemulsificação e implantamos uma lente intraocular. Atualmente é uma cirurgia muito pouco invasiva, bastante segura, o paciente fica acordado durante o procedimento, conversando, leva ali em torno de 20 minutos, meia hora, depende de cada caso, e anestesia local, né? E o paciente vai embora logo após o procedimento para casa. Há necessidade de algum repouso, em função dessa lente que é colocada dentro do olho, mas tudo muito reprodutível, muito eficaz, muito seguro e corrige-se plenamente. Uma vez que a gente tira a opacidade e coloca uma lente artificial limpinha no lugar, a luz volta a entrar para dentro da retina, para dentro do olho e o paciente volta a ter a visão que ele tinha antes. Essa lente consiste do quê? Porque muitas vezes a pessoa fica perguntando, de que consiste essa lente? Qual é o material? Existem hoje basicamente 4 materiais diferentes, com características diferentes para que a gente possa colocar dentro do olho. A nossa prática cirúrgica vai criando preferências próprias e os estudos vão mostrando que muitas vezes um material tem uma durabilidade melhor, um outro material tem características de proteção do olho que são superiores. Então são critérios bastante técnicos, mas normalmente são polímeros que fazem a composição dessas lentes, e essas lentes são colocadas dentro do olho e ficam por toda a vida. Então muitas vezes o paciente pergunta, doutor, mas eu não vou ter que trocar essa lente? Não, essa lente fica. Essa lente tem uma tendência natural a ficar inerte, a se adaptar ao olho, não criar grandes, na verdade, nem grandes nem pequenos, né? Processos inflamatórios, nem reações, nem rejeições. O ideal é que essa lente ela fique bem adaptada lá dentro do olho, o paciente não sente, não nota, mas tem características bastante específicas, não só dos materiais da lente, como também da possibilidade de colocação de lentes monofocais ou lentes multifocais para correção do grau para longe, para perto. Aí são técnicas mais específicas, mas nós temos uma grande variedade de lentes que são discutidas com os pacientes no momento da cirurgia. No momento onde a gente indica uma cirurgia, a gente senta com o paciente e apresenta para ele as possibilidades, o que ele tem interesse de utilizar, claro que respeitando os devidos balizamentos técnicos, né, do que pode ser, do que está indicado para o caso dele. Essas lentes têm algum risco? A cirurgia em si tem algum risco? Existe alguma complicações em decorrência da implantação da lente? Pode ocorrer? Sim, como todo procedimento cirúrgico é inerente a algum risco, né? Mas para que os pacientes tenham uma ideia hoje, assim, básica, a cirurgia da catarata costuma nem sangrar. Hoje a gente faz uma incisão, que é um corte no olho, para aspirar a catarata, tirar a catarata de forma aspirada e colocação de uma lente que tem um tamanho de 2,2 milímetros, que seria 1/4 de 1 centímetro. Então quando a gente pega um tamanho de 1 centímetro e a gente divide esse 1 centímetro por 4, esse é o tamanho do corte que a gente faz, da incisão que a gente faz no globo ocular para trabalhar, para poder tirar essa catarata e colocar a lente. Então é uma cirurgia muito segura do ponto de vista clínico, anestesia só local, pacientes com até com variados graus
do problema de coração, hipertensão, diabetes, quando bem compensadinhos, não tem contraindicação da realização da cirurgia. O paciente fica acordado. Os riscos são riscos relacionados a uma inflamação maior, um processo infeccioso. Muitas vezes o paciente não faz o tratamento pós-operatório como foi indicado. Então, o tratamento, muitas das vezes, é somente com a base de colírios. Então, o paciente precisa pingar aqueles colírios nos horários programados, fazer o repouso adequado. Mas as taxas de complicação hoje, as taxas são muito pequenas. O índice de sucesso das cirurgias de catarata é bastante elevado e um procedimento bastante seguro. O risco de descolamento dessa lente também pode ocorrer? Pode. Em determinada circunstância, lógico, eu acho. Pode. Né? Quanto mais tempo a lente cicatriza e fica no lugar, menos chance ela tem de se deslocar, tá? Mas nos primeiros dias, em especial no primeiro mês, essa lente ainda está cicatrizando na posição que ela foi colocada pelo cirurgião e ela precisa ser sedimentada, ela precisa ser aderida ali naquela estrutura onde ela é colocada. E alguns pacientes não se comportam adequadamente e fazem movimentos bruscos, pegam peso, apertam o olho, enfim. E podem, em situação indesejada, deslocar essa lente daquela posição. Diferente disso seria em situações de trauma, né? Então o paciente operou a catarata 2, 3, 4 anos atrás, mas levou uma bolada, uma cotovelada, uma pancada no olho. E aí com um trauma muito maior ele pode deslocar aquela lente do lugar. Mas são situações mais incomuns. A pessoa pode corrigir, tem catarata no olho direito e esquerdo, ela pode corrigir os dois olhos, né? Sim. Em etapas diferentes. Em etapas diferentes. Normalmente nós operamos um olho, damos alta daquele olho, que é um processo relativamente rápido. 15, 20, 30 dias a gente está liberando aquele paciente totalmente e aí a gente já consegue programar o outro olho. Mas em etapas diferentes, ela corrige os dois olhos e resolve definitivamente o problema. Então esses são os avanços que tivemos ultimamente, né? Foram excelentes nessa área, né? Sem dúvida. Porque antigamente, não muito tempo atrás, era uma dificuldade muito grande, né? Uma correção de catarata, muitas vezes ficava cego para o resto da vida e não fazia correção, né? Muitas vezes, doutor Mário, a gente ainda encontra em locais muito distantes ou países, locais pobres, muitos pacientes com catarata, cegos ou com uma visão muito ruim pela dificuldade do acesso, né? Então, quando a gente diz que é a primeira causa de cegueira no mundo, é a primeira causa de cegueira reversível, que com uma cirurgia nós conseguimos corrigir completamente o problema. E não é incomum. Muitas vezes a gente encontra aquele paciente um pouco mais idoso, que às vezes não se queixa muito, que não tem uma frequência de ida ao médico, oftalmologista, e às vezes a visão vai piorando, vai piorando, vai piorando. Às vezes ele torna-se até mais restrito, com as suas atividades mais embutidas e tal. Muitas vezes por conta de uma catarata que não foi diagnosticada, que ele não sabe, o familiar não percebeu. Não é incomum. Eu queria saber, existe alguma contraindicação para realizar a cirurgia de catarata? Sim. O paciente precisa estar, como todo procedimento cirúrgico, ele precisa estar clinicamente estável, né? Com o diabetes controlado, com a pressão controlada, com um olho com uma condição de saúde plena. Então, é um olho que não pode estar inflamado, é um olho que não pode estar infeccionado, nenhum quadro de conjuntivite, nenhum quadro de inflamação ou infecção das pálpebras. É um olho que precisa estar com a pressão controlada. A retina precisa estar saudável. Não adianta a gente tirar a catarata se a retina, que é a camada lá do fundo, estiver, por exemplo, descolada. Então, tem situações que contraindicam a cirurgia. E aí é caso a caso. A avaliação do oftalmologista é capaz de... Não, muito bem. Eu acho que foi muito bem esclarecido sobre isso aí, sobre catarata. Eu acho que é algo importantíssimo, né? Que as pessoas tenham cuidado no pós-operatório e também durante o resto da vida. Sim. Tem que cuidar. Não deixa de ser um olho que foi operado. Foi operado. Tem os seus riscos.
Rapidamente, eu vou fazer uma perguntinha que talvez as pessoas queiram saber sobre o glaucoma. Eu sei que o glaucoma é uma doença, muitas vezes, altamente lesiva para os nossos olhos. Sim. Afinal, o que é o glaucoma e quais são as suas complicações? O glaucoma é uma doença onde ocorre uma destruição do nervo do fundo do olho que leva a imagem dos nossos olhos para o cérebro. Então é a via de condução. Normalmente o glaucoma cursa com pressão alta. Não é em 100% dos casos, mas normalmente cursa com pressão alta ocular. Ocular. Então por isso a importância das consultas para medir a pressão ocular, para saber se tem algum risco da pressão ocular estar fazendo mal ao nervo óptico. É uma doença silenciosa, o paciente não sente dor, não sente absolutamente nada, e ocorre no glaucoma que à medida que o nervo óptico vai sofrendo, o paciente vai perdendo campo visual. Quando a gente diz campo visual, é o campo visual da periferia. A imagem vai se fechando da periferia para o centro e no final do processo é como se o paciente estivesse olhando por dentro de um tubo, né? Como a gente chama de visão tubular. Então é uma doença altamente lesiva, perigosa. Pacientes que têm pais glaucomatosos têm que tomar um pouco mais de atenção, visitarem seus médicos regularmente. Não quer dizer que vão ter o glaucoma, mas as chances são maiores. E aqueles que, uma vez diagnosticados com o glaucoma, vão precisar tratar e acompanhar de forma bem próxima dos seus especialistas. Pode acometer em qualquer idade. Pode acometer em qualquer idade. Normalmente acima dos 60, 55 anos, mas também encontramos o glaucoma na criança, o glaucoma no recém-nato, né? O glaucoma no adulto jovem. Existem alguns fatores de risco para isso, mas que são muito gerais. Então, um tipo específico de glaucoma acomete mais as pessoas negras acima de 65 anos, o outro tipo de glaucoma acomete mais as pessoas brancas, de origem asiática, mais em mulheres. Então, é uma doença que pode acometer a todas as pessoas. E qual é a principal complicação do glaucoma? A principal complicação seria a cegueira, em função da restrição total do campo de visão. Então, muitas vezes o paciente não sente nada, descobre essa doença já com 10 anos, 15 anos, né? Às vezes... E os dois olhos podem ser comprometidos ou geralmente um? Doutor Mário, normalmente a doença é binocular, é bilateral. É bilateral. Alguns tipos específicos podem acometer um olho só, mas geralmente é bilateral. E a gente tem que ficar muito atento, porque novamente é uma doença prevenível, uma doença controlável, desde que diagnosticada. E o sintoma principal dele, tu falou que é silencioso, mas em determinados momentos pode dar dor, né? Ou não? Apenas se houver um controle pressórico um descontrole pressórico muito elevado. Em 99% dos casos, o paciente não tem... Os olhos não ficam vermelhos? Não, porque a questão da pressão, ela é de acometimento somente do fundo do olho, lá no nervo óptico. Então, essa lesão ao nervo óptico, ela não é exteriorizada. Não chega ao ponto de haver uma inflamação, de haver dor. Na imensa maioria das vezes, não. Então, quando a pessoa está percebendo qualquer distúrbio na visão, é bom procurar, ver, checar, ver o que está se passando. E a orientação da gente é, faça as consultas regulares. Né? Até aquele paciente que não usa óculos, anualmente ou bianualmente, vai ao oftalmologista, vai fazer uma consulta de rotina, medir a pressão, ver a visão, olhar o fundo de olho, ver se está tudo saudável. Às vezes a gente acha que está enxergando bem e não está. Às vezes tem uma pressão elevada e a gente não sabe, né? Isso. A medicina tem dessas coisas, né? Tem. Muito bem. Felizmente estamos chegando ao final do programa. Eu acho que foi muito importante o que nós conversamos nesses 2 programas. Mais na frente a gente pode voltar outra vez com o Dr. Vinícius Marques, oftalmologista, para trazer outros assuntos relacionados às doenças da visão. Isso é muito importante. Então, o programa Saúde em Foco, a TV Tubá, agradece muito a sua presença, os telespectadores também, pela forma elucidativa como tu apresentou o programa, as explicações relacionadas aos distúrbios da visão dos nossos olhos. Isso foi muito importante, foi esclarecedora e isto, na realidade,
trouxe um maior conhecimento para os nossos telespectadores que ficam gratos com a sua explanação. Doutor Mário, eu é que agradeço, de verdade. É um prazer para mim atender ao convite e estarei às ordens a qualquer solicitação. É sempre bom a gente poder falar um pouquinho e ajudar os telespectadores. Foi uma honra, foi ótimo. Muito bem. Muito obrigado, doutor Vinícius. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo programa.